Há 15 anos atrás era lançado o último filme da franquia Sexta-feira 13, que foi o remake estrelado pelo Jared Padalecki de Sobrenatural. E desde então estamos esperando algo novo desse universo. E em 2022 nos foi prometido uma série de TV produzida pela A24. Mas o que aconteceu que ainda não chegou essa série? E cadê o novo filme que também foi prometido? Nesse vídeo eu vou te contar absolutamente tudo o que sabemos de Sexta-feira 13 e Jason Voorhees até então. Nerds de Crystal Lake, Ezek aqui para mais um vídeo. Os fãs de Sexta-feira 13 aguardam há 15 anos algo novo dessa franquia. E parecia que teríamos isso já no ano passado, 2023. Pois lá em 2022 foi anunciado que teríamos uma série de TV chamada Crystal Lake. E a possibilidade de um novo filme nos cinemas. Só que passou o ano e nada. Esse ano também tá quase chegando ao fim e ainda não temos nada do novo Sexta-feira 13. Então o que raios está acontecendo? Bom, a real é que aconteceu muita coisa envolvendo Sexta-feira 13, desde brigas judiciais, atraso na produção, criação da marca Jason, e eu vou te contar cada uma dessas coisas aqui nesse vídeo, para que você entenda corretamente tudo sobre Sexta-feira 13 que andou acontecendo aí nos últimos anos, envolvendo essas novas produções que podemos ter. Vamos lá. Briga na Justiça. A franquia Sexta-feira 13 nasceu lá no ano de 1980, após o Sam Cunningham assistir Halloween. O que ele viu em Halloween era uma baita oportunidade de fazer um filme muito fácil, barato, que podia trazer um retorno muito alto, como todo mundo sabe que Halloween trouxe. Então ele, o Sam Cunningham, apresentou a Paramount a ideia desse projeto, e eles pegaram a data de Sexta-feira 13, já que era uma data validada e que tinha relação com coisas de terror. Bom, lá atrás eles contrataram o Victor Miller para ser o roteirista desse filme e falaram pra ele: aqui ó, tá vendo esse filme aqui? Halloween? Copia ele, mas faz diferente. E o Victor Miller fez exatamente isso. Sexta-feira 13 foi um sucesso e principalmente fez bastante dinheiro. E com isso ganhamos várias sequências, todas elas fazendo um número bom até de bilheterias para os padrões da época. Mas aí nos anos 2000, após Jason X e o crossover com Fred Krueger, a coisa toda já estava extremamente cansativa e parou principalmente de fazer dinheiro. Até que em 2009 eles lançaram o remake pela Platinum Dunes. Esse filme acabou por fazer bastante dinheiro e teria até sequências já programadas. Mas aí a ideia foi descartada e por volta de 2015 começaram a briga na justiça. Por quê? Bom, até o final dos anos 80, a dona da franquia era a Paramount. Com a passada de direitos para a New Line, a coisa começou a ficar mais complexa e após o remake de 2009, os dois envolvidos no projeto original de Sexta-feira 13, o Sam Cunningham e o Victor Miller, vieram atrás para obter os direitos, pois eles tinham ideias diferentes para o futuro da franquia. Além de que nos Estados Unidos existe uma lei que diz que após a criação de uma obra, 35 anos depois, essa obra volta para a mão do criador se nada for criado em cima dela durante esse período. E é aqui que surgiu o problema, pois os dois, o Victor Miller e o Sam Cunningham, se dizem o criador da franquia. E com isso eles deram entrada na briga judicial que durou mais ou menos aí uns 7 anos. O Sam Cunningham queria os direitos, pois de acordo com ele, ele que apresentou a ideia, ele que criou a ideia de Sexta-feira 13. Tudo isso foi criado por ele. Tanto que foi ele que apresentou a ideia para o estúdio lá atrás. Já o Victor Miller, ele entrou na disputa, pois de acordo com ele, todo o conceito havia sido criado por ele. Ou seja, os personagens, a ambientação, a história em si, tudo que deu partida em Sexta-feira 13 teve criação dele. E por causa dessa briga na justiça, que não tivemos nenhum filme ou muitas coisas relacionadas à franquia em si. Como por exemplo, quem lembra do famoso jogo de Sexta-feira 13 que diversos youtubers aqui no Brasil estavam jogando? Esse jogo acabou sendo interrompido devido à briga na justiça também do Victor Miller e do Sam Cunningham. Sabia? A divisão dos direitos. A briga na justiça pelos direitos de Sexta-feira 13 durou mais ou menos uns 7 anos. Só que em 2021, essa briga chegou ao fim, pois o júri decidiu que o Victor Miller saiu como vencedor e ganhou os direitos do primeiro filme, além de tudo que está ali no primeiro filme, enquanto o Sam Cunningham levou os direitos do personagem Jason Voorhees adulto com a famosa máscara de rock e todas as suas variações que surgiram a partir do capítulo 2 da franquia.
a promessa de um novo filme. Em 2022, o Sam Cunningham deixou entendido que teríamos um novo filme de Sexta-feira 13 para o ano seguinte, que seria esse o 10º capítulo da franquia Sexta-feira 13. Isso meio que foi dito em uma plataforma que atualiza coisas sobre celebridades de Hollywood. E lá dizia exatamente isso, que teríamos um novo filme de Sexta-feira 13 produzido pelo Sam Cunningham. Mas já estamos em 2024 e nada desse filme, que diz que a ideia pelo visto ficou só no campo da ideia. Mas teve uma coisa que deve ter causado isso, que é outro projeto de Sexta-feira 13 que foi oficializado logo em seguida. A série Crystal Lake. O Victor Miller saiu como vencedor da disputa judicial e ele não se segurou e colocou em ação uma ideia que ele já tinha há muito tempo, que é uma série de TV de Sexta-feira 13, e essa série foi chamada de Crystal Lake. A primeira ideia que nos foi apresentada sobre o projeto é que ela se focaria no passado de Crystal Lake e que contaria certos pontos da história, como a própria mãe do Jason, a Pamela Voorhees, ou seja, teríamos aí a clássica história de origem do Jason Voorhees. A ideia era boa, mas também preocupante, até que um certo alguém entrou na jogada. A 24 entra na jogada. Junto com esse anúncio da série Crystal Lake, veio a notícia que também a série seria produzida pela A24, ou como é mais conhecida, a A24, que, como todo mundo sabe, que é o estúdio que mais tem produzido filmes bons de terror ultimamente, como Corra, Midsommar, Hereditário, a Trilogia X e diversos outros. A A24 geralmente não erra nos seus projetos, então ter eles produzindo uma série do Jason é algo incrível, ainda mais que eles trouxeram ninguém menos que Bryan Fuller para ser o showrunner dessa série. Para quem conhece Bryan Fuller sabe que ele foi uma boa escolha, pois ele esteve por trás de Hannibal, que é uma maravilha e foi uma série sensacional, que engrandeceu ainda mais a franquia Silêncio dos Inocentes e até o primeiro filme. Todos os direitos recuperados. Quando a série foi anunciada, acreditávamos que seria um pouco complicada a história dessa série se manter, pois contar o passado de Crystal Lake poderia sim ser legal, e é um ponto bem interessante para uma trama, mas é aquela coisa, a galera quer ver a série de Sexta-feira 13 que tenha o Jason, e achávamos que isso não seria possível devido à divisão dos direitos lá determinado pelo júri, que o Victor Miller, que é quem está por trás da ideia da série, só tinha direitos do primeiro Sexta-feira 13. Então eu achei, assim como muitos outros, que ele só poderia contar a história para trás do primeiro filme. Só que ele, muito esperto, se juntou com a Horror Inc. E a Horror Inc. é a empresa que detém todos os direitos da franquia Sexta-feira 13, incluindo as partes separadas entre Victor Miller e Sam Cunningham. Pera aí, Ezek, não tô entendendo nada. Como essa empresa pode ser dona dos direitos da franquia se os direitos foram divididos entre o Victor Miller e o Sam Cunningham? Bom, como eu falei em um dos vídeos de Sexta-feira 13 daqui do canal, direitos autoral é uma coisa muito complicada. Existem muitos tipos de direitos autorais dentro de uma mesma obra, e com Sexta-feira 13 não foi diferente. O Victor Miller é dono intelectual de Sexta-feira 13 original e tudo que compõe ele. Jason criança, Crystal Lake, Pamela Voorhees, personagens, tudo que tem a ver com esse filme pertence a ele, o Victor Miller. Já o Sam Cunningham tem os direitos do Jason adulto, o personagem e também todos os demais filmes da franquia e a propriedade intelectual internacional. Só que assim, embora eles sejam os donos aí dessas partes, a franquia, acima de tudo, pertence a um estúdio. Estúdio esse que é a Horror Inc., que por sua vez é uma subsidiária, que por sua vez pertence ao dinossauro do entretenimento, a Warner Bros. Então o real dono de Sexta-feira 13 é a Horror Inc., mas de uma forma geral é a Warner que manda na porra toda. Então, como o Victor Miller fechou com a Horror Inc., que detém os direitos de tudo da franquia, tá liberado completamente tudo da franquia na série, e pelo que parece, realmente é isso que iria acontecer. Crystal Lake, prelúdio reimaginado? A primeira informação que tivemos sobre Crystal Lake é que a série era um prequel, prelúdio, ou seja, contaria para nós acontecimentos do que aconteceu antes do primeiro filme, ou seja, a história iria até onde começa o primeiro filme, que eu acho que não seria tão interessante assim, pois não seria nada muito novo para se ver, pois as HQs de Sexta-feira 13 já mostraram muito disso. Mas ao que parece, a ideia agora é diferente.
Muito provavelmente eles vão fazer um prelúdio reimaginado, ou seja, a história será diferente. Coisas que foram contadas para nós lá em filmes anteriores poderão ser anuladas e até alteradas. Mas a ideia é reformular a história, talvez fazer algo realmente mais parecido com o que foi Bates Motel, que é um prelúdio de Psicose reimaginado e funcionou muito bem, na minha opinião. Greve de Hollywood pausa a produção. Bom, como você deve ter notado, esse projeto está um pouco atrasado. Bom, e nem tudo é bem que culpa do estúdio, por assim dizer. Você deve lembrar que no ano passado, Hollywood passou por duas greves, a greve dos roteiristas e a greve dos atores, ambos lutando pelos direitos e proteção contra o uso de inteligência artificiais. E assim, as greves se encerraram e eles voltaram à produção. Até onde sabemos, já estavam com gravações programadas para esse ano e teriam um total de mais ou menos 10 episódios, e que um desses episódios seria escrito por Kevin Williamson, sim, ele mesmo, o criador de Chuck, e até tinha um rumor de que o Don Mancini, o criador de Chuck, também poderia desenvolver um roteiro para alguns dos episódios da série. Mas aí as polêmicas começaram a aparecer. Showrunning fora, pois recentemente o showrunner, o Bryan Fuller, que era a escolha perfeita para conduzir esse projeto, acabou por sair. De acordo com ele, foi por causa de diferenças criativas com o estúdio, no caso a A24. Mas o Bryan Fuller também andou se metendo em algumas polêmicas, que foram algumas acusações de assédio envolvendo ele, e muito provavelmente que a A24 acabou cortando ele do projeto e chutando a bunda dele. E junto com a saída dele também foi dito que o projeto será reformulado para tirar tudo que o Bryan Fuller criou, para começar de novo, o que vai resultar em uma nova demora para nós sobre informações da série Crystal Lake e claro, vai demorar muito mais para ser lançado agora. Blumhouse quer Jason nos cinemas, mas não pode ser a única opção que teremos. Bom, sabemos que o Sam Cunningham aparentemente está enrolando a galera sobre um novo filme, ainda mais com a produção da série que está em andamento. 2 projetos de Sexta-feira 13 ao mesmo tempo parece não viável, mas tem gente dentro da Blumhouse, ela mesma, que é um dos estúdios mais conhecidos hoje em dia no terror, demonstrou interesse em fazer mais um filme com o Jason. A Blumhouse é uma boa produtora, o porém de tudo é que ela mais erra do que acerta. Fez muitas bombas esse ano mesmo, ela já lançou bastante filme ruim. Mas com todo o lance da série acontecendo, pode ser um pouco complicado deles fazerem um filme, devido à racha dos direitos, que é uma bagunça. Complicado apenas, impossível jamais. Multiverso Jason. E já estava mais do que na hora do Jason ganhar uma expansão ainda maior sobre a sua franquia. Com isso, a Horror Inc. e o Victor Miller se juntaram e com isso decidiram criar a marca Jason. O intuito é exatamente esse, popularizar o personagem Jason, trazendo mais coisas, novos itens, HQs, action figures e tudo mais para fortalecer o personagem Jason, a marca Jason. A ideia aqui é trazer o Jason de volta para os holofotes. Embora o Jason seja literalmente a representação de um gênero inteiro, pois muita gente quando pensa em terror, o Jason é a primeira coisa que vem à cabeça, principalmente quando o assunto é slasher. Talvez hoje em dia nem tanto, já que o Ghostface rouba bastante a cena atualmente. Mas certamente ele é o personagem mais famoso quando o assunto é slasher e também quando o assunto é cinema. Pensou em grandes vilões do cinema, do mesmo jeito que não pode faltar um Darth Vader na lista, não pode faltar um Jason Voorhees. Então tudo isso é para manter o personagem Jason na mente das pessoas. Um novo showrunner. E agora, recentemente, no dia 19, na segunda-feira, foi confirmado o novo showrunner da série Crystal Lake da A24, Brad Caleb Kane, que trabalha atualmente em It, Welcome to the Derry, que será ali a produção que contará um pouco do prelúdio da história de It, a Coisa. Entrará como novo showrunner. Kane será o criador, roteirista e produtor executivo do projeto. Ele assume o posto depois da saída do Bryan Fuller, que saiu do projeto na metade do ano. E agora é o Brad Caleb que irá assumir como showrunner da série e que irá comandar esse novo show de Sexta-feira 13.
E complementando, a produção da série Crystal Lake se encontra pausada nesse momento, assim como também qualquer outra coisa que exista para o cinema ainda tá na base da ideia. E isso aqui é o que temos até o momento de edição desse vídeo. Então deixa aqui nos comentários o que você achou disso tudo. Deixa o like para me dar aquela moral. Esse vídeo deu um baita de um trabalho, dias e dias pesquisando e principalmente editando. Mas eu trouxe aqui todas as informações relevantes que tivemos desde 2022 mais ou menos para cá sobre Jason Bourne, seja no cinema, na série, tudo que envolve esse personagem tão querido do terror. Seu like vai ajudar muito a gente a alcançar outras pessoas que são fãs de Sexta-feira 13. Vou deixar aqui um vídeo pra você ver aqui, ó, como Jason se tornou adulto, se ele morreu criança, e aqui um de por que Sexta-feira 13 se chama Sexta-feira 13, ou até mesmo um aqui, ó, de 7 filmes de terror slashers que não tem sexo. Você vai gostar pra caramba, e qualquer coisa nova sobre Sexta-feira 13 eu vou trazer aqui pro canal. E se tem alguma dúvida sobre esse universo, ó, aqui nos comentários é o lugar certo de você deixar. Muito obrigado pelo seu tempo aqui comigo, valeu!